Olá, olá! Hoje vamos resolver exercícios de exame sobre polinómios e sequências. Venham comigo. Sejam bem-vindos ao canal Ás da Matemática. Neste vídeo trouxe-vos já dois exercícios de polinómios e alguns exercícios sobre sequências. Antes de passarmos para a resolução dos exercícios, deixem-me-vos dizer que os polinómios é um tema que não costuma sair, este tipo de exercícios que vos vou apresentar não costuma sair muito em exame, não é muito recorrente, ao contrário do caso das sequências. Porém, são exercícios que são muito simples de resolver e que é importante vocês perceberem a lógica e como é que é a resolução e que tipo de conteúdo, de fórmulas é que precisam de saber para resolver as mesmas. Vamos então começar pela resolução deste primeiro exercício, em que temos a expressão x menos 3 ao quadrado menos x quadrado. O que é que podem já identificar? Na expressão temos x menos 3 ao quadrado, ok? Normalmente, quando temos este tipo de expressão, podemos estar perante um caso notável. A mais b ao quadrado é o quadrado da soma e a menos b ao quadrado é o quadrado da diferença. Estas fórmulas são importantes de saber, ok, para o exame. A mais b ao quadrado igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. A menos b ao quadrado igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Para aplicar, neste caso temos x menos 6 ao quadrado, podemos aplicar diretamente o quadrado da diferença, mas também podem aplicar o primeiro caso, que seria considerando x mais menos 3 ao quadrado, e o nosso b seria o menos 3 e resolveriam da mesma forma. Vamos então passar para a resolução. Temos ali x menos 3 ao quadrado, ou seja, o nosso a será o x e o nosso b será o 3. Portanto, x menos 3 ao quadrado menos x ao quadrado, resolvemos o quadrado da soma e fica o primeiro elemento ao quadrado, portanto x ao quadrado, e depois o sinal de menos, porque temos aqui menos, depois 2. 2 porquê? Porque vem aqui do quadrado, ok? Como se passasse ali para trás e multiplicássemos o 2 por x e depois por 3. Portanto, fica x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3, mais o último elemento ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado. Depois mantemos o menos x ao quadrado. Vamos simplificar a expressão menos 2 vezes x vezes 3, que fica 6x, ou seja, multiplicam o 2 vezes o 3, que dá 6, e depois colocam um x. Fica então x quadrado menos 6x mais 3 quadrado menos x quadrado. Podemos também simplificar o 3 ao quadrado, que dá 9. E por fim, simplificar ainda mais a expressão, temos x quadrado e temos menos x ao quadrado, podemos somá-los. No primeiro x quadrado é como se tivéssemos um 1 e no último como se tivéssemos menos 1. Portanto, 1 menos 1 vai dar 0. Ou seja, podemos cortar, digamos assim, estes dois elementos. Portanto, o nosso resultado é menos 6x mais 9. Logo, a resposta correta é a opção D. E tal. Só vos quero dar duas dicas. A primeira é, eu fiz da segunda linha para a terceira por passos pequeninos. Vocês podem aplicar logo diretamente e resolver x menos 3 ao quadrado menos x quadrado, passar logo diretamente para x quadrado menos 6x mais 6 ao quadrado menos x ao quadrado, ok? Simplesmente coloquei desta forma para que entendam mais ao pormenor, digamos. Mas não precisam de fazer. Outra forma, outra dica que eu vos queria dar era relativamente a outra forma de poderem resolver esta expressão. Se vocês não se lembrarem de aplicar este quadrado da soma, ok, este caso notável, o que é que poderiam fazer? Imaginem que tinham 3 ao quadrado. O que é que significa? 3 ao quadrado significa que o 3 aparece multiplicado por ele próprio duas vezes, ou seja, 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. Portanto, se tivermos x menos 3 ao quadrado, é como se tivéssemos x menos 3 vezes x menos 3. Podem fazer essa multiplicação, aplicam a distributiva da multiplicação, conseguem resolvê-la e chegar ao mesmo resultado, ok? Não há necessidade de saberem isto de cor, ok? Mas se vocês conseguirem, melhor ainda, resolvem um bocadinho mais rápido este exercício. Passamos para o segundo, é também um exercício de escolha múltipla. Temos que AB é igual a x menos 5 e temos que identificar qual é que é a expressão que representa a área do quadrado.
A, B, C, D. Ou seja, o que nós queremos é a expressão da área do quadrado, certo? A área do quadrado é o qual? É lado vezes lado. Portanto, sabemos que o lado, que é a medida do AB, mede x menos 5, que é-nos dito ali. Logo, x menos 5 vezes x menos 5 fica igual a x menos 5 ao quadrado. Ok? Ou seja, ficamos com um caso notável. X menos 5 ao quadrado. Portanto, o que vamos fazer é resolver este caso notável. Ou então, podem aplicar a distributiva, como veem. Tem x menos 5 vezes x menos 5. Como é que seria a distributiva? Deixem-me só fazer aqui um parênteses. Se quiserem aplicar a distributiva, fariam x vezes o x, depois x vezes o menos 5, depois menos 5 vezes x, depois menos 5 vezes menos 5. Ok? E isso teria o mesmo resultado. Nós vamos resolver este exercício aplicando o caso notável. Portanto, temos x menos 5 ao quadrado, fica o primeiro elemento ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. Depois fica menos, porque temos ali x menos 5, ok? Menos duas vezes o primeiro elemento vezes o segundo. O primeiro elemento é x, o segundo é 5. Portanto, fica menos 2 vezes x vezes 5. Menos 2 vezes 5 dá menos 10 e colocamos o x. Menos 10x. Por fim, é o último elemento ao quadrado, ok? É sempre o primeiro elemento ao quadrado, depois 2 vezes o primeiro vezes o segundo elemento e, por fim, o último elemento ao quadrado. É fácil decorar o caso notável, ok? E é uma boa forma de recolherem pontos extra neste tipo de exercícios. Portanto, ficamos então com x quadrado menos 10x mais 5 ao quadrado. Por fim, é só resolver, só simplificar a potência e fica então x ao quadrado menos 10x mais 25. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Resposta correta, então, a hipótese B. Temos também um outro exercício sobre polinómios, que é este aqui, que este vou dizer que é um bocadinho uma mistura de polinómios com áreas, ok? Pode surgir isso, em que não tem que resolver diretamente a expressão de polinómios, envolver a questões de áreas ou de volumes com, com polinómios, ok? Que é este o caso. E este sim é o último exercício que eu vos apresento aqui sobre esta parte de polinómios, em que sabemos o quê? Que temos um quadrado, ABCD, que é o que está representado a cinza, e o retângulo FGH que está dentro do quadrado a branco. Sabemos que AB é igual a 3x mais 2, sabemos que EF é x mais 1 e FG x menos 1. O que nós queremos saber é a área de região sombreada, ok? Vamos por passos. Vamos pensar primeiro o que é que queremos saber. É a área da região sombreada. O que é que isto quer dizer? Ou seja, queremos a área a cinzento. Esta área vai corresponder ao quê? Vai corresponder à área total do quadrado, ok? Menos a área do retângulo. Ou seja, porque o que queremos é a área cinzento, a área que está sombreada. Ou seja, é a área toda do quadrado e depois é como se tivéssemos retirado aquela parte do retângulo, como se tivesse ali um buraco. Portanto, isto é o que nós vamos querer resolver. Portanto, vamos começar por passos. A área sombreada é o que queremos saber. A área do quadrado. O que é a nossa área do quadrado? A área do quadrado vai ser lado vezes lado. Ou seja, nós sabemos que a medida AB é 3x mais 2 e o quadrado tem todas as medidas iguais. Portanto, lado vezes lado vai ser 3x mais 2 ao quadrado. Não se esqueçam que é toda esta expressão que está ao quadrado. Aplicamos o caso notável, fica o primeiro elemento ao quadrado, 3x elevado ao quadrado, mais uma vez, atenção aos parênteses, e depois mais duas vezes o primeiro elemento, 2 vezes 3x, vezes o segundo elemento, vezes o 2. Por fim, calculamos o último elemento ao quadrado, mais 2 ao quadrado. De seguida, podemos começar a resolver o primeiro termo. 3x elevado ao quadrado é como se tivéssemos o primeiro ao quadrado e depois o segundo ao quadrado, ou seja, 3x ao quadrado, como se fosse 3 ao quadrado, vezes x ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, portanto fica 9x quadrado, ok?
O termo do meio, a expressão do meio 2 vezes 3x vezes 2, vamos ignorar que está ali o x, vamos multiplicar 2 vezes 3 dá 6, depois multiplicamos vezes o 2, que dá 12. Portanto, fica 12x. E por fim, o 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Portanto, já temos a expressão do quadrado, vamos agora ver o que é a expressão do retângulo. A expressão do retângulo também é lado vezes lado, mas neste caso o primeiro lado é diferente do outro. Ou seja, é x mais 1 vezes o x menos 1. E neste caso, estamos perante um outro caso notável, que ainda não tínhamos abordado até aqui, que é o de a mais b vezes a menos b, que dá ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, sempre que tiverem este tipo de expressões, fica o primeiro elemento ao quadrado e o outro ao quadrado e sempre com o sinal negativo. Portanto, ficamos com x ao quadrado menos 1 ao quadrado. O nosso x é como se fosse o a, na representação do caso notável que temos no canto superior direito, e o 1 como se fosse o b. Okay? Portanto, fica x quadrado menos 1 ao quadrado. É só simplificar x quadrado, não dá para simplificar porque não sabemos o que é o x. 1 ao quadrado sabemos que dá 1 vezes 1, que é 1. Ficamos então com a expressão a área do retângulo igual a x quadrado menos 1. Então, a área sombreada, a área cinza, vai ser a área do quadrado, que é 9x quadrado mais 12x mais 4, menos a área do retângulo. Dado aqui também com o parênteses, a área do retângulo é x quadrado menos 1 e não só o menos x quadrado. Portanto, temos que colocar o parênteses para que o menos seja aplicado a esta expressão completa, que é da área. Portanto, 9x quadrado mais 12x mais 4 menos x quadrado menos 1. Vamos começar por simplificar o parênteses. Como temos o menos atrás, alteramos o sinal do que estiver dentro do parênteses, ou seja, menos x quadrado menos 1 vai ficar menos x quadrado, porque o x quadrado está positivo e o menos 1 já está negativo, vai passar a positivo. Temos então com menos x quadrado mais 1. A partir daqui, vamos simplificar os termos que estão elevados ao quadrado, primeiramente, 9x quadrado e temos menos x ao quadrado. O que é que podemos fazer? É esquecer que está ali o x quadrado e fazemos a conta. 9 menos 1 dá 8. Desculpamos x quadrado. Depois olhamos para os termos que têm só um x. Ou seja, que só estão elevados a 1, digamos assim. Só temos o termo 12x. Portanto, não é preciso simplificar mais e escrevemos 12x. Por fim, olhamos para os termos que não têm incógnita. Neste caso, temos 4 e 1, que estão a somar. Portanto, 4 mais 1, 5. E agora não conseguimos simplificar mais a expressão e conseguimos já ver qual é a hipótese correta, que é a hipótese C. Chegamos ao final destes exercícios de polinómios. Se tiverem alguma questão, já sabem, podem colocar nos comentários. Agora vamos passar para a fase das sequências. Okay? As sequências não é dos exercícios mais simples, mas se vocês conseguirem perceber a lógica também é possível ganhar aqui alguns pontos extra, ok? Este tipo de exercícios, ao contrário do que acontecia com os polinómios, que às vezes sai, outras vezes não sai, as sequências têm sido muito mais recorrentes, têm aparecido muito mais vezes no exame, portanto, acho que é algo que é importante de saberem. Na minha opinião, não há muito que estudar sobre isto, é resolver exercícios e quanto mais praticarem, mais vão conseguir perceber a lógica e conseguir resolver qualquer tipo de exercício que vos saia no exame relativamente a este tema. Vamos então começar por a resolução deste exercício e ler com atenção o que é que sabemos. Nós temos os três primeiros termos da sequência, em que o primeiro termo tem 5 círculos, que tem ali na imagem, e cada um dos seguintes tem mais 4. Se repararem, o primeiro termo tem 5 círculos, o segundo tem 5 mais 4, tem 9, e o terceiro termo tem 9 mais 4, que dá 13 círculos. Termo 1 é igual a 5, termo 2 igual a 5 mais 4, termo 3 igual a 5 mais 4 mais 4 e o termo 4 não está aqui representado, mas como nos é dito que tem mais 4 círculos que o anterior, há de ser 5 mais 4 mais 4 mais 4, ok? E por aí fora. Portanto, o nosso objetivo é tentar ver aqui
qual é que é a lógica, qual é que é a sequência para irmos obtendo sempre o termo seguinte. Ou seja, o nosso objetivo é tentar relacionar esta expressão que nós temos em cima, o 5, 5 mais 4, 5 mais 4 mais 4, com o termo que está marcado a azul. 1, 2, 3, 4. O que é que podemos ver? O 4 aparece uma vez no termo 2, temos 5 mais 4. Portanto, é como se tivéssemos 4 vezes 1. Mas se repararem, no termo 3 já aparece 4 mais 4, ou seja, 2 vezes o número 4. No termo 4, 3 vezes o número 4. Portanto, o termo 5 há de ter 4 vezes o número 4. Portanto, há aqui uma relação entre o número 4 e o número do termo. Ou seja, podemos transformar isto da forma como está em baixo, ou seja, o termo 1 é 5, o termo 2 é 5 mais 4 vezes 1, o termo 3 5 mais 4 vezes 2, o termo 4 5 mais 4 vezes 3. E o termo 1, será que também dá para relacionar o 4 com o número do termo? Sim, é como se tivéssemos 4 vezes 0, certo? No termo 1 igual a 5 é como se tivéssemos 4 vezes 0 que dá 0. Portanto, o que é que conseguimos identificar? Que no termo 1 temos 0, o 4 vezes 0, no termo 2, 4 vezes 1, no termo 3, 4 vezes 2, ou seja, é sempre o número anterior ao número do termo. Se repararem, é como se tivéssemos 1 menos 1, 2 menos 1, 3 menos 1, 4 menos 1, certo? A multiplicar pelo número 4. Agora vamos tentar colocar isto com o n. Ou seja, se fosse o termo n, o que é que aconteceria? Se o termo 1 é igual a 5 mais 4 vezes 1 menos 1, o termo 4 é 5 vezes, mais 4 vezes 4 menos 1, o termo n seria 5 mais 4 vezes o n menos 1, o número n do termo menos 1. Ou seja, nós queremos saber qual é que é o termo n, o n é o que nós queremos saber, que número é aquele, qual é o termo da sequência que tem 4021 círculos. Mas o termo n sabemos que é dado pelaquela expressão. Portanto, vamos ter que resolver 5 mais 4 vezes n menos 1 igual a 4021. Ou seja, e o que é isto? É uma equação de primeiro grau, ok? Nós já vimos como é que isto se resolve. Se quiserem, podem recuperar esse vídeo. E vamos resolvê-la exatamente da mesma forma, só que em vez de termos um x, temos um n, ok? Mas resolve-se exatamente da mesma forma. Portanto, vamos começar a resolver esta equação. Fica 5 mais 4 vezes o n e depois menos 4, porque é como se estivéssemos já a aplicar a distributiva, ou seja, o 4 vezes o n dá 4n e depois o 4 vezes o menos 1 dá menos 4. Depois desta expressão, podemos passar todos os elementos que têm o termo em incógnita para um lado e o que não tem incógnita para o outro, ou seja, ficamos com a expressão 4n igual a 4021 menos 5 mais 4. E agora conseguimos simplificar mais isto. Menos 5 mais 4 dá menos 1. 4021 menos 1 dá 4020. E ficamos com esta expressão. A partir daqui, temos o 4n igual a 4020. Passamos o 4 para o outro lado e fica 4020 a dividir por 4. 4020 a dividir por 4 dá 1005. Portanto, a vossa resposta é que é a ordem 1005 que vai ter 4021 círculos. De seguida temos outro exercício, a lógica é a mesma, vocês vão ver. Vamos então passar ao exercício que temos aqui. Portanto, o primeiro termo é 1 sobre 2, o segundo é 1 sobre 4, o terceiro 1 sobre 8, por aí fora. Nós queremos saber qual é que é 1 sobre 64. Então vamos a isto. O termo seguinte é obtido multiplicando o anterior por 1 sobre 2, portanto, se o primeiro termo é 1 sobre 2, o segundo é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, o termo 3 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 e por aí fora. Ou seja, é como se tivéssemos isto, se quisermos multiplicar, o que nos vai dar esta expressão. É como se tivéssemos 1 sobre 2 elevado a 1, 1 sobre 2 elevado ao quadrado, 1 sobre 2 elevado ao cubo, por aí fora. E você já consegue identificar aqui uma relação entre o termo
e a expressão para obter o termo. Ou seja, o objetivo é sempre este, ok? Tenho o termo, o número do termo, neste caso 1, 2, 3, e tenho que relacionar com o que aparece no lado a seguir. Se repararem, a potência é sempre igual ao valor do termo. Ou seja, o nosso termo n vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 2 elevado a n. O que queremos saber é qual é o valor do termo n, qual é o n, para o qual conseguimos obter 1 sobre 64. Portanto, isto quer dizer o quê? Queremos saber qual é o termo cujo 2 elevado a n dê a 64. Porque o 1 já está igual, certo? Então vamos ver. Se o n for 2, temos 2 vezes 2 que dá 4, que era ali o segundo termo. Se o n fosse 3, ficava 2 vezes 2 vezes 2, certo? Que era 2 ao cubo, dá 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Se o n for 4, ou seja, se tivéssemos 2 elevado a 4, tínhamos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 16. E por aí fora, até obtermos que o n igual a 6, é que conseguiríamos obter o 64. Portanto, a nossa resposta a esta pergunta será que é a ordem 6. Temos agora um último exercício, ok? Um outro exercício que é bastante parecido aos anteriores. Portanto, cada termo da sequência, com exceção do primeiro, obtém-se adicionando 5 unidades. Queremos saber qual é a ordem do termo cujo valor é igual a 204. Portanto, termo 1 é igual a 9, termo 2 é 9 mais 5, termo 3 9 mais 5, que é o termo 2, não é? Mais 5, o termo 4 há de ser esta expressão do termo 3 mais 5, termo 5, a expressão do termo 4 mais 5 e por aí fora. Portanto, o que é que está a acontecer? O 5 vai-se repetindo várias vezes, ou seja, no termo 2 temos 5 vezes 1, termos 3, 5 vezes 2, e o termo 1 é como se tivéssemos 5 vezes 0. Portanto, este é muito semelhante ao exercício que tivemos para trás, ou seja, já conseguimos relacionar o que está a cor laranja com o número do termo, é sempre o número anterior. Portanto, a nossa expressão do termo n vai ficar como 9 mais 5 vezes, ou seja, n menos 1. Quando se coloca 5 com parênteses n menos 1, é como se tivesse ali um símbolo a multiplicar, ok? Se quiserem podem colocá-lo, não é obrigatório, mas podem fazê-lo. Portanto, já chegamos à expressão do termo, podemos simplificá-la um bocadinho mais, para tornar isto mais fácil, ou então passam logo para a resolução da igualdade para tentar obter o termo. Portanto, simplificando isto, temos que termo n igual a 9, mais aplicamos a distributiva, 5 vezes n dá 5n, e depois 5 vezes menos 1 dá menos 5. E ainda conseguimos simplificar mais um bocadinho, 9 mais 5n menos 5, 5n não dá para simplificar com mais nada, porque não temos mais nenhum termo com incógnita n, 9 menos 5 podemos calcular e dá 5n mais 4. Portanto, já simplificamos a expressão, temos termo n igual a 5n mais 4 e nós queremos saber qual é que é o termo para o qual obtemos 204 unidades. Portanto, vamos ter que resolver 5n mais 4 igual a 204. Mais uma vez, uma equação de primeiro grau, ok? Em que a incógnita é n. O que é que vamos querer fazer neste caso? É ter o que tem incógnita, isolar o que tem incógnita para um lado e o que não tem para o outro. Portanto, passamos o 4 para o outro lado. Ficamos então com 5n igual a 200. Depois, podemos passar o 5 que está a multiplicar por n para o outro lado. Se está a multiplicar, passa para o outro lado com a operação inversa, portanto, fica n igual a 200 sobre 5. 200 a dividir por 5 dá 40. E chegamos então à resposta final, o termo desta que estamos à procura. Para dar o 204 tem que ser o termo 40. Outra forma de resolverem isto é fazerem, em vez de tentarem determinar a expressão, não é? Do termo, a expressão que está amarelo, podem calcular manualmente. Neste caso,
seria como o termo 1 é 9, o termo 2 é 14, o termo 3 é 19, está sempre a somar mais 5. Então iam somando sempre mais 5, mais 5, mais 5, até chegarem ao termo 40 e obterem então os 204. Chegamos então ao último exercício. É um exercício ligeiramente diferente do que temos visto até aqui. No entanto, é importante referi-lo que é para vocês estarem preparados caso saia no exame. A lógica é a mesma, ok? Vamos lá tentar resolver isto com calma. Primeiro passo, ler o enunciado, ver o que é que temos, que informação temos e o que é que precisamos de saber. Portanto, sabemos que o primeiro termo da sequência tem um octógono e 4 quadrados e cada um dos restantes termos vai ser acrescentado mais um octógono e 2 quadrados. E o que é que queremos saber? Que sabemos que existe um termo que tem 32 quadrados e queremos saber qual é que é esse termo e quantos octógonos tem. Portanto, o termo 1 tem um octógono mais 4 quadrados. O termo 2, 2 octógonos mais 6 quadrados, certo? Porque é sempre acrescentado ao termo 1, vai ser acrescentado mais um octógono e mais 2 quadrados. E os octógonos estão representados a cor laranja e os quadrados têm os números lilás. O termo 3 será o quê? Será igual ao termo 2 mais um octógono, mais um a laranja, e mais 2 quadrados, ou seja, mais 2 lilás. Portanto, podemos simplificar um bocadinho a expressão e conseguimos perceber que temos um octógono no primeiro termo, 2 no segundo, 3 no terceiro, ou seja, o número de octógonos é sempre igual ao número do termo. Portanto, o que nós queremos saber é quantos octógonos tem esse termo, portanto, o que nos basta saber é qual é que é o termo para o qual tem 32 quadrados, porque aí vamos saber logo se o termo n vai ser igual ao, vai ter n octógonos. Portanto, vamos tentar ver aqui a relação entre a parte roxa com o termo, com o número do termo. Portanto, na parte de lilás temos 4 no termo 1, 4 mais 2 no termo 2, 4 mais 2 mais 2 no termo 3, por aí fora. Ou seja, o termo 3 fica com 2 vezes 2. O termo 2 com 2 vezes 1. O termo 1 não tem 2, mas é como se tivesse 2 vezes 0, porque 2 vezes 0 dá 0. Okay? Portanto, o termo n vai ter 4 mais 2 vezes n menos 1 quadrados. Ok? Podemos simplificá-lo um bocadinho. 4 mais 2 vezes n menos 1 fica 4 mais 2n menos 2. Portanto, fica 2n mais 2 quadrados. Portanto, queremos saber qual o termo n com 32 quadrados, ou seja, qual é o termo n que tem 2n mais 2 quadrados. Resolvemos então esta equação, 2n mais 2 igual a 32. Passamos o 2 para o outro lado, está a somar, passa com a operação inversa, que é a subtração. Fica 2n igual a 32 menos 2. Simplificando, fica 2n igual a 30. Logo, podemos passar o 2 para o outro lado, está a multiplicar, passa a dividir. Fica n igual a 30 sobre 2, que dá n igual a 15. Portanto, sabemos que o termo n igual a 15 tem 32 quadrados e, como tínhamos visto, o termo n tem n octógonos, portanto, a nossa resposta vai ser que o termo n igual a 15, que tem 32 quadrados e tem os 15 octógonos. É esta a nossa resposta. Mais uma vez te referi que podem tentar fazer isto manualmente, digamos assim, sem ter que determinar o termo, mas é um bocadinho mais complexo, porque vocês teriam que fazer o termo 1 é igual a um octógono mais 4 quadrados, termo 2, 2 octógonos mais 6 quadrados, termo 3, 3 octógonos mais 8 quadrados, por aí fora até chegarem ao termo 15. Mas é possível, é fazível e é pontuável também na mesma no exame, ok? Pronto, e chegamos ao final deste vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigada por assistir. Até à próxima. Bisu!